te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Talvez Jesus no Calvário pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui. Bluetooth disconnected. Mais uma vez estamos aqui reunidos, em nome do Cristo, para tentarmos aprender um pouquinho mais, dos seus ensinamentos. Sejam todos bem-vindos, pessoal do Leque Bem, pessoal do Grupo Eva e todos que nos assistem. Mais uma vez estou aqui, na companhia do meu amigo Luciano. Você quer dar seu boa noite, Luciano? Uma boa noite a todos, tanto do Grupo Leque Bem, do Grupo Paulo de Tarso, do Grupo Eva, enfim, todos que estão aí em casa, curtindo a nossa live, que a gente possa ter uma noite agradável, de aprendizado, de boas vibrações. A gente fica muito feliz
estar participando desse trabalho. E é um prazer muito grande estar estudando, né, a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, e tentando levar esses ensinamentos aí para a nossa vida pessoal, familiar e social. Eu tenho certeza que a espiritualidade irá nos abençoar e teremos grandes lições aqui na noite de hoje com o tema que a Lucivânia preparou e vai estar apresentando. E eu vou estar dando uma força aqui para ela. Na semana passada, o tema foi Não Desista. E no final da live, eu fiz uma brincadeira, né, convidando para a live de hoje, e falei que estávamos aqui Lu e Lu, e semana que vem Lu e Lu de novo. E eu fui embora e fiquei preparando a live de hoje, e fiquei pensando e lembrando umas coisas. E aí eu fui lembrar de quando eu cheguei na doutrina espírita. Dia 3 de março, semana que vem, eu faço 15 anos de doutrina espírita. Eu considero essa data porque foi a data do nosso grupo, né, de estudo, começou um estudo. Eu cheguei na casa espírita, foi mês de janeiro, e o Luciano estava fazendo a palestra no dia. E a primeira coisa, antes de começar a palestra, ele anunciou que teria um estudo na casa. Eu, mais do que afoita, né, levantei na hora e fui lá para dar o nome para ele. Não, no final você volta aqui, dá o nome e tal. E eu fui, me inscrevi, isso foi em janeiro, e começaria numa sexta-feira, dia 3 de março. Foi um dia de muita chuva, muita dificuldade para estar chegando, mas todos os que se inscreveram foram. A gente começou com um grupo de 25 pessoas, isso há 15 anos atrás. E por N motivos, né, as pessoas foram saindo, às vezes mudou de cidade, desistiu do estudo. Por N motivos as pessoas foram se distanciando. E desse estudo, que ainda frequenta o estudo aqui na casa, tem um ano que a gente está parado, né, por causa da pandemia, mas que ainda faz parte do grupo de estudo, são 5 pessoas. E eu fiquei assim, lembrando que eu cheguei muito ansiosa para estar estudando, para estar conhecendo a doutrina, mas muito tímida, muito nervosa, e o Luciano sempre foi muito assim, despachado, assim, sabe? Ele é muito receptivo, e eu lembro que ele, para estar, eu acho que até uma estratégia dele para estar harmonizando o grupo ali, para todo mundo participar, ele começou, a gente lia a apostila, né, Êxodo. Sim. E ele começou a pedir para as pessoas, cada uma ler um pedacinho. Eu lembro que no início, eu ficava tão nervosa, eu não prestava atenção na leitura, porque eu ficava preocupada, era parágrafos, eu ficava contando quantos parágrafos até chegar em mim, para estar podendo eu ler. E aí eu começava já a ler mentalmente ali, para não errar as palavras. Então eu não prestava atenção no que as pessoas estavam lendo, e não prestava atenção no que eu lia, que era tão automático. E depois que eu lia, eu também não prestava atenção, porque eu estava tão nervosa de ter lido. As pernas tremiam. É impressionante. Quanta evolução, hein? Mas eu lia. Depois o Luciano começou a pedir para a gente fazer a oração final. Aí lá vai Lucivânia, você não sabe disso. Eu chegava em casa, eu fazia um rascunho. Luciane, aprende essa. Eu fazia um rascunho. Eu prestava atenção nos outros, né? E aí eu ficava rezando para ele não me escolher, né, para não pedir para eu fazer oração. Mas se ele pedisse, eu tinha o meu rascunho pronto. Eu sou um torturador, então. Mas, naquela época, há 15 anos atrás, se me falassem que hoje eu estaria de frente a uma câmera, falando ao público, eu nunca que eu ia imaginar uma coisa dessa. Então, eu acho que casou muito com o que a gente falou semana passada, em não desistir. A gente começa titubeando, a gente começa ensaiando, né, nervoso e tal, mas a gente não pode desistir. A gente, principalmente quando é pra gente, a gente tem que investir na gente. É uma coisa que foi benéfico para mim. Eu sei, dentro de mim, eu tenho convicção do tanto que eu evoluí, tanto que foi importante isso para mim. O tanto que é importante a gente ter, né, cuidado que é uma abelha, tá? Deixa eu bater a mão, cheguei cá. É uma abelha, viu, gente? Se picar ele, não vai ficar legal. Mas, assim,
Eu agradeço muito o Luciano, eu falo muito isso, que o Luciano foi a pessoa que me recepcionou na doutrina espírita. E a Marli fala muito isso com a gente, né? A importância de estar acolhendo as pessoas que chegam. Então, agradeço muito a Deus por fazer parte desse grupo, bato o joelho no chão e louvo a Deus por isso, porque são pessoas, todos nós aqui do grupo, graças a Deus, somos um grupo muito coeso, muito firme no propósito da doutrina, e cada um vem somar, né, para que seja um grupo bacana, voltado para o bem ao próximo. E eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui, principalmente aqui, de frente às câmeras, falando. Eu fiquei pensando, falei, gente, há 15 anos atrás isso nunca seria possível. Então a gente casa muito com isso, a gente não desistir, porque as coisas melhoram, né? Depois da tempestade vem a bonança, que é o tema de hoje. Então, eu escolhi esse tema por isso, para casar com o que o Luciano já fez semana passada. Não desistamos. Por quê? Porque depois da tempestade vai vir a bonança. Vai vir a tranquilidade, né? A tranquilidade. Então, independente do que for a nossa dificuldade, a gente não está passando por isso por acaso. E depois da noite, gente, é lei, vai vir o dia. Não tem noite eterna. Então, que nós possamos ter essa convicção de não desistir, principalmente de nós mesmos, e de seguir firme, seguir forte, sabendo que vai passar, seja lá o que for, vai passar. E que Jesus nos abençoe, né? Agora vamos começar a live de hoje, né? Então, como eu já disse, o tema da live de hoje é depois da tempestade vem a bonança. Essa passagem está em Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 26. Está também em Marcos, capítulo 4, versículo 39 a 41. E está em Lucas, capítulo 8, versículo 24 a 27. Eu dei uma resumidinha, né, que eu fiz, foi manuscrito, eu dei uma resumidinha aqui na história. Jesus e seus discípulos atravessavam um lago em um barco. E Jesus, durante a trajetória lá, ele adormeceu. Então, caiu uma tempestade, né, o mar ficou revolto, ventania, aquela coisa toda, os discípulos se amedrontaram e acordaram apavorados o mestre e gritavam: mestre, mestre, nós estamos perecendo. Aí Jesus se levanta, provavelmente bem tranquilo, né? E ordena que a chuva e os ventos acalmassem. E nisso veio a bonança. Então, a gente tem que decifrar o que quer dizer essa história. Jesus adormeceu. O que será que quer dizer isso? Será que Jesus deixou os discípulos à deriva? Deixou eles a Deus dará, né, como a gente fala? Isso quer nos mostrar que Jesus, ele não nos abandona, ele está conosco, mas ele nos deixa o livre-arbítrio. O que significa? Os discípulos, eles estavam no barco navegando e eles tinham o livre-arbítrio para coordenar a direção. Mas Jesus está lá. E é isso que ele faz com a gente tem o livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas, mas Jesus está ali, na hora da precisão, na hora da dificuldade, ele não nos desampara, ele está ali para nos auxiliar. Quando eles dizem, mestre, nós estamos perecendo, aí a gente percebe que Jesus está ali, está do nosso lado o tempo todo, mas a gente só lembra dele, não é que o bicho pega. Se tivesse tranquilo esse mar, se tivesse uma viagem calma, eles não iam chamar por Jesus, eles iam continuar a jornada deles. Então a gente percebe isso, que nós esquecemos muito de Jesus. Ele é nosso amigo, ele é nosso irmão, ele é nosso mestre, ele está ali o tempo todo do nosso lado, zelando por nós, e a gente só lembra dele nas horas de dificuldade. E ainda bem que lembramos, né? Pedimos socorro e ele nos socorre. Mas que a gente possa também lembrar dele nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, possamos lembrar dele para agradecer tudo que nós temos, a nossa evolução, a nossa trajetória. Então que a gente possa ter esse aprendizado, de não lembrar dele só na hora de pedir socorro. Concorda, Luciano? Sem dúvida. Quando você falou desse tema, né, dessa passagem do Evangelho, você ia estar trazendo ela para a gente estar discutindo e estar aprendendo com ela, eu acho que você foi muito bem inspirada ter escolhido esse ponto. Quando a gente pensa na tempestade,
Uma tempestade ela é uma demonstração de grande força da natureza, né? Um conjunto de muita água, vento, raio, trovão, e ela geralmente amedronta as pessoas. Quase todo mundo tem medo de tempestade. Porque na hora da tempestade, a gente se sente muito fragilizado. A gente vê que a nossa força é muito pequena diante daquela força da natureza. Então a gente vê a fragilidade de nossas construções, né? Às vezes destelha casas, a gente vê as casas sendo invadidas pela água, né? A gente vê uma série de acontecimentos violentos acontecendo ao nosso lado, muitas vezes ceifando vidas. Então aquilo realmente nos amedronta. Só que nós temos que entender, dentro dessa dinâmica do Evangelho, né, que a tempestade trazida para o tema do Evangelho são as dificuldades que vêm nos chacoalhar, né? Igual você falou, estava todo mundo tranquilo até que começou a tempestade, e a tempestade forçou uma demonstração de fé. Ou seja, vamos chamar o Cristo porque Ele é que vai nos ajudar, Ele é que vai nos fortalecer, que vai resolver a situação. Então, a tempestade, muitas vezes, ela nos mostra a nossa pequenez, mas aí nós vamos cair numa fala de Paulo: quando sou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Porque aí eu vou atrás de um poder superior a mim mesmo. É um tema até que a gente trabalha, né, Lanza, lá no grupo de dependente químico. Um poder superior. Um poder superior que pode me acalmar, que pode me tranquilizar, que pode restituir o meu equilíbrio, que pode me fazer continuar na marcha, na caminhada. E nós temos que entender, né, Lucivânia, que num planeta de provas e expiações, como é a Terra, as tempestades, elas fazem parte de toda demonstração de vida. A oscilação de momentos bons e ruins faz parte de toda forma de vida. Você pensa bem um vegetal, por exemplo. Ele passa por momentos de seca e de chuva. Às vezes, na época da seca, tem queimadas, você vê que as florestas sendo queimadas, né? Os animais também passam por período de carestia de alimento. Outra hora já tem mais alimento, muitos morrem de fome, aquela coisa. Então, quer dizer, eles também são provados por pressões de momentos ruins, de situações ruins, mas que é passageira também, porque são ciclos da natureza. A própria natureza nos dá uma outra demonstração desse ciclo, que é a noite e o dia. Por mais longa que seja a noite, o dia vai raiar, a escuridão vai se dissipar. Então, por mais longo que seja às vezes o momento que estamos vivendo, de dor, de sofrimento, de medo, de pequenez, de provação, ele é passageiro, e a gente pode crescer, a gente pode fortalecer nossa fé em cima desse momento. Nós caímos numa situação chave. Todos nós enfrentamos tempestades. Não existe esse que não passa por tempestades, como eu acabei de falar. Até os vegetais, os animais também passam. Nós, seres humanos, também passamos. Pode ser rico, pode ser pobre, pode estar em qualquer situação de vida que vai passar por tempestades. Agora, o que muda é a forma como lidamos com a tempestade, né? Às vezes a gente vai desesperar e pular do barco e se afogar. Às vezes vai procurar o mestre e se fortalecer. Então, às vezes, cada um vai agir de um jeito, de uma maneira, e aí os resultados serão diferentes. Mas que que todos nós temos provado, isso é fato, né? Com certeza. No finalzinho da história lá, Jesus repreende os discípulos, né? Onde está a sua fé? Aí é como o Luciano falou. Ainda bem, né, que a gente roga por ele, né? Eu acabei de falar que nos momentos difíceis é que a gente lembra dele, mas ainda bem que lembramos e que ele nos socorre, né? Ele não nos desampara. E no finalzinho ele acalma a tempestade e ele questiona: onde está a vossa fé? Aí nisso a gente observa bem isso, que depois que passa as dificuldades, a gente vê que às vezes não foi tão difícil assim. A gente faz muita tempestade também num copo d'água.
E a gente elege os nossos problemas sempre piores do que os outros. E a gente sempre quer que a resposta, o auxílio venha primeiro, o socorro venha primeiro, chegue até a gente, né? Eu estava vendo essa semana, uma menininha ia tirar sangue, e a menina grande, devia ter uns 12 anos. E ela, nossa, umas 3 pessoas para segurar, e ela fazendo aquele choreiro todo, e procurando de todas as formas sair daquela situação, né? Mas aí o pessoal segurando e tirou o sangue dela. Aí no final ela olha para o braço e fala, já passou, nem doeu. Ou seja, ela fez um espetáculo. Escarcéu danado. E aí depois ela percebe que não doeu, que foi uma coisa rápida e que não doeu. Então a gente é muito assim também. Não estou menosprezando o sofrimento das pessoas. Cada um sabe onde dói. Mas muitas vezes a gente observa, depois que passa, né? Depois que raia o dia, né? Que vem a bonança, a gente percebe que a tempestade não foi tão forte assim. Que nós tínhamos capacidade de enfrentar com mais tranquilidade aquela situação. Aí é que a gente observa, depois que vem a bonança, é que a gente observa que o que faltou em nós foi a fé, foi a confiança. Confiança em Deus e confiança em nós mesmos. Porque a maioria das coisas a gente tem capacidade de resolver. Deus nos dá os dons. E com esses dons é que a gente procura melhorar, a gente procura resolver as situações. Tudo tem um resultado, tudo tem uma solução. Não existe problema que não há solução. Então a gente percebe isso, que o que nos falta realmente é essa fé. E é a hora que Jesus nos pergunta, onde está a vossa fé? Né? Então que possamos ter essa compreensão. Você falou dessa questão da tempestade no copo d'água. Geralmente a gente tem um hábito, né, de supervalorizar a nossa dor, né? Então, às vezes uma garoa já vira uma tempestade, né? Não porque a garoa seja tão poderosa, mas a gente é que potencializa ela. Às vezes a gente se encolhe diante das dificuldades, das provações, e acaba que o problema se torna muito grande em proporção a gente. Ao invés da gente crescer na frente do problema, para intimidá-lo e lutar com ele de frente a frente, a gente acaba se acovardando, né? E aí realmente a gente cria essas situações que muitas das vezes, quando passa, a gente fica até com vergonha da gente mesmo. Cai a ficha, né? A gente às vezes tem que voltar para pedir desculpa pelo escândalo que fez, pelo escarcéu que fez. Muitas vezes, né, Lucivânia, a gente está passando por uma tempestade pequenininha, a gente faz ela ficar tão grande que ela respira em todo mundo, da família, a gente tira o sossego de todo mundo, a gente briga com todo mundo. A gente vê muito isso. Você deu o exemplo dessa menina aí tirando sangue, em portaria no hospital. Às vezes a pessoa chega lá com um problema de saúde, é claro, está incomodado, está sentindo dor, está com algum problema, está com algum familiar passando mal, é claro que tem que buscar recursos, mas chega brigando com todo mundo, com os funcionários, com os pacientes que estão lá, e cria um escarcéu naquele ambiente todo. Ou seja, está fazendo da sua dificuldade uma coisa sem controle. Consegue mudar todo o ambiente, né? Exato. A energia do ambiente. E aí perde totalmente a proporção, né? A gente tem que ter uma postura digna. É claro que tem que buscar soluções. A tempestade chegou e eu estava pensando no tema. Esses dias tem chovido muito aqui em Paraupeba, né? Chovido bastante. E aí eu estava olhando lá em casa, parecia umas goteiras, sabe? E eu fiquei pensando nessa questão da tempestade também, que ela mostra goteira, né? Ela mostra goteira no nosso telhado. Enquanto estava de sol, eu não vi que estava com o telhado lá problemático. Aí a chuva caiu, as goteiras apareceram, mas elas já estavam lá, o defeito já estava lá. Quando vem a tempestade na minha vida, os problemas vêm, geralmente eles vão mostrar goteiras dentro de mim, falhas dentro de mim, dificuldades que eu ainda tenho. Vai mostrar o tanto que a minha fé é vacilante, o tanto que às vezes eu sou agressivo com as pessoas, orgulhoso, egoísta, de achar que a minha vida tem que ser um mar de rosas, ou que se eu tenho um problema, todo mundo tem que vir resolver o meu problema primeiro. Então eu vou ver que eu tenho falhas, e que se a vida fosse um mar de rosas, um marasmo, eu não iria ver. Então a tempestade, ela vem nos chacoalhar e nos mostrar coisas que precisam ser
corrigidas. Tirar a venda, né? Exatamente. E assim, por mais que ela estrague algumas coisas ao nosso redor, como eu falei, uma chuva pesada, ela quebra coisas, ela inunda, a natureza, a vida se refaz. A gente olha para lugares aí que passou por enchente há um tempo atrás, hoje a natureza já tomou conta. As pessoas foram lá e consertaram o que estragou, né? A natureza corrige. Da mesma forma também nós devemos fazer isso, né? Às vezes a tempestade vem, ela nos coloca em situações vexatórias por causa do nosso despreparo, do nosso destempero, como os apóstolos ficaram lá desnorteados perante a chuva, e olha que eles eram navegantes, eram pescadores, acostumados com o mar, mas na hora ali tudo surtou, né? Então a gente também vê na posição deles como é que é, mas partindo disso aí, a gente tem que tirar algum proveito, né? A gente tem que tirar alguma lição, né? Com certeza. Mas nós somos assim, se a grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha, ou seja, o que ele tem de bom, eu acho que sempre o dele é melhor. Mas na hora da dor, a gente sempre acha que a nossa é mais dolorida, né? A gente é bem complicado nisso. Eu lembrei agora você falando aí das dificuldades, é igual o Emmanuel chegou para Chico e falou, né? Sofra com educação, não faça escândalos, né? Escarcel, acho que foi, né? quando o avião ia cair, foi? E o Chico estava lá desesperado igual todo mundo, né? O avião passando por tormenta lá, e aí o Emmanuel chega para ele e fala, acho que mas o Chico fala, nós vamos morrer, então morra com educação. Aí tem não fazer esse escândalo todo, né, em volta da gente. Não fazer da nossa dor, que a gente passa. É claro que quando a gente está passando por uma dor, a gente quer receber auxílio. Muito bom, né? Quando a gente está passando um momento difícil, um amigo, um familiar, um ente querido vem nos auxiliar. Isso é muito bacana. A gente falou disso semana passada. Sempre aparece alguém para nos dar estender uma mão. Suporte ali. É maravilhoso. Agora, nós não temos que jogar a nossa dor em cima dos outros e achar que as pessoas têm que aguentar. Mas porque eu estou sofrendo. Então ele tem que aguentar a minha aspereza, a minha rudeza, a minha grosseria. É como se você, né? quisesse descontar a sua Exato, dor descontar no mundo, descontar em Deus, descontar nas pessoas, né? E não é assim que funciona. Se eu faço isso, primeiro eu estou esquecendo da caridade que aquele momento pede. A caridade de me abrir para valores de humildade, de reconhecimento da postura do outro ao meu lado, que ele pode me ajudar. Então, em vez de eu chegar uma grosseria, eu tenho que chegar com o quê? Piano fino, me ajuda. Você está precisando de ajuda, né? Me dá uma força aqui, né? Então, assim, agora a gente chega aqui, exigindo, né? Porque a gente se põe numa posição melhor, de exigir, de querer, de mandar. E de vítima, né? Eu estou sofrendo tanto, não sei o quê, e sim, se fecha naquela bolha ali que fica se vitimizando, não reage e fica perturbando, né, quem está em volta com aquele vitimismo, não é? Falando em Chico, no livro, não é livro, não, é uma história? Não sei se é história, não é história, esqueci como é que chama. No texto, em um texto. O texto do Chico chama Tudo Passa. É do Chico com Emmanuel. Ele tem uma passagem muito bacana nesse texto. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Eu até comentei isso semana passada, que a gente está num barco, a gente, como a gente tem o livre-arbítrio, a gente está ali no leme, né? Não, Deus está no leme, nos auxiliando, mas a gente tem que dar impulso, tem que dar impulso, tem que estar fazendo a energia fluir para que o barco vá adiante, né? E aí ele vem falando bem isso, que Jesus está no leme e que ele tem um olhar tranquilo, sereno. Por quê? Porque ele sabe que vai passar, ele sabe que que tudo passa e que as dores fazem parte do nosso roteiro. Nós estamos num planeta de prova e expiação e passar por essas turbulências faz parte da nossa trajetória. Então, que possamos ter essa convicção de que Ele está no leme, Ele está no comando
e que a gente faça a nossa parte, Sim. tentar melhorar. Que é conduzir, e que a gente faça a tempestade gerar frutos. Eu dei exemplo no começo da live que a natureza também passa por tempestades. E eu acho um exemplo muito bonito, que eu acho que todo mundo já conhece, que é quando você tem um pé de manga em casa, você vai lá e poda o pé de manga. Ou quem tem rosa, né, roseira também, geralmente o pessoal poda. Então, para que faz a poda? Para que no ano seguinte produza mais. E qual que é o mecanismo envolvido nisso? A planta, ela sendo dilacerada, ela está sofrendo. Ela está passando uma provação dura. E ela chega a sentir uma iminência de morte. E aí, nesse mecanismo de sentir a morte próxima, ela quer gerar descendentes. E como que ela faz para gerar descendentes? Gerando sementes. Como que ela gera sementes? Gerando frutos. Ou seja, ela faz num momento de dor, ela silenciosa lá no cantinho dela, pé de manga lá, todo podado, mas ele quieto no cantinho dele, no processo natural dele, de buscar os elementos no solo, né? Ele se fortalece e produz. Então a gente também tem que entender esse mecanismo, né? De fazer a tempestade um momento de crescimento. Eu gosto muito da fala do Cortella, Sérgio Cortella, que ele fala que todo momento grave é um momento grávido. Então, baseando nesse tema, um momento de tempestade, de dificuldade, que é uma crise, é um momento grave na sua vida, difícil, ele é um momento grávido de aprendizado, de conquistas, desde que a gente possa fazer essa gestação. Se é um momento grávido, ele precisa ser gestado para dar vida. Vida a quê? A elementos novos, a valores novos, a virtudes novas. Então a gente passa por um momento de tempestade, né, para que nesse momento de tempestade a gente venha encontrar forças para frutificar. E frutificar coisa boa. Conhece a árvore, não é pelos seus frutos? Então, para ser uma árvore boa, temos que gestar, produzir bons frutos. E nesse processo da tempestade, que a gente encontra elementos para isso, para reconhecer nossa pequenez, para fortalecer nossa fé e pedir auxílio do Cristo, para ter humildade e pedir auxílio do próximo, né? Então, para entender o mecanismo e calar um pouco a nossa dor. Tudo isso é no processo de tempestade. E aí, o processo de tempestade acabando, nós vamos dar vida, nós vamos dar à luz, no processo de gestação ali que o Cortella fala muito bem, a uma nova pessoa, um ser humano mais racional, mais completo. Pelo menos esse é o objetivo. Eu até pensei, Lucivânia, alongando um pouquinho aqui, você não repara, não? Não, fica à vontade. Mas eu fiz aqui uns pontos aqui, porque você falou no seu tema, depois da tempestade vem a bonança. Tá, então a tempestade termina, ela vai acabar, ela vai passar. Não importa o que é, a dor que seja, a escuridão que está a sua vida, vai passar. Persista, não desanima, busque força, busque ajuda, que vai passar. Aí passou, veio a bonança, a tranquilidade. E o que a gente faz na tranquilidade? Para que serve a tranquilidade? Que ela tem uma serventia também. E aí eu fiquei pensando que a tranquilidade ela é um momento de refazimento. Por quê? Porque vai vir mais tempestade. Essa é a grande questão. O ciclo da natureza é esse. Acaba a noite, vem o dia. E quando o dia termina, quem volta? A noite. Todo ano, nesse período aqui da nossa região, tem muita chuva. Depois é um período longo de estiagem. Passa agosto, setembro, outubro, sem chuva nenhuma, um calorão. Chega dezembro, o que vem? Chuva. Meu telhado está com as goteiras. Se eu não arrumar agora, quando estiar, vier o sol, o que vai acontecer lá em dezembro de novo? Vai goteirar de novo. Então, o processo de bonança, ele é o processo que o tempo que eu tenho para me fortalecer, para me recuperar do cansaço, da luta. E aí eu estava pensando que 4 coisas principais nós temos que fazer no processo de bonança. Primeiro,
encontrar uma resposta do porquê vem a tempestade, o que essa tempestade trouxe. Dando o exemplo do meu telhado lá, me mostrou as goteiras. Tá, mas e a sua tempestade? A minha tempestade moral, pessoal, sentimental? O que ela me ensina? Por que eu estou passando por isso? Muitas tempestades, como a gente falou, elas se tornaram graves, estragaram muito, porque a gente deu brecha para isso acontecer. Às vezes uma chuva não é tão forte e ela faz estrago porque a gente estava imprevidente e não se preparou para ela, né? Então a gente tem que rever isso. Por que essa tempestade fez tanto estrago em mim? Eu estava imprevidente? Ou será que foi uma tempestade muito forte? Quando ela chegou, eu fui capaz de pedir ajuda? Eu fui capaz de me abrigar? Né? Então eu tenho que entender esse mecanismo. O segundo ponto que a gente tem que responder e pensar no momento de bonança: como que eu reagi diante da tempestade? Como que foi? Como eu desesperei, gritei, esperneei, xinguei Deus, briguei com todo mundo, pus a culpa em todo mundo que estava ao meu redor, eu era a vítima? Ou eu fui capaz de entender o processo, eu fui capaz de entender a dinâmica do que estava acontecendo, né? Aí depois tem uma terceira questão: o que eu aprendi? O que eu aprendi com isso tudo? A tempestade passou, mas ela deixou algum aprendizado? Ela deixou alguma lição? Porque aí chega o quarto e último ponto: o que eu me transformei após a tempestade? Como eu fiquei após a tempestade? Eu estava conversando com um amigo meu outro dia, e ele perdeu um filho, e ele falou que ele mudou como pessoa. Uma vez eu vi um depoimento de um rapaz, escutei no rádio, né? Um depoimento de um rapaz que enfrentou um câncer durante 2 anos, dizia que nunca mais ficou a mesma pessoa, dizia que abriu a mente para novos valores, novas ideias. Ou seja, a tempestade passou, a doença foi curada, mas na hora da bonança ele encontrou elementos em cima daquilo que ele passou. E aí hoje a gente tem que entender esse processo. A tempestade passa, vem a bonança. Eu vou entender a dinâmica, eu vou me fortalecer, eu vou me acalmar, porque aí vai vir uma outra tempestade, e que essa próxima que vier me encontre mais preparado, mais capaz de entender os mecanismos ali de violência da natureza, de violência do mundo, de fraqueza pessoal de mim mesmo, né? Então fica tendo essa questão. A tempestade tem a sua importância, a bonança também tem. A gente cresce durante a noite e cresce durante o dia. A gente evolui em todos os setores da vida, se a gente tiver maturidade para isso. O que a gente infelizmente muitas vezes faz é que quando passa a tempestade, a gente acha que tudo é farra, tudo é festa, e não aproveita esse período de bonança para crescer espiritualmente, né? Passar a tempestade, aí pensa: eu não preciso mais consertar os buracos, não vai chover, não vai chover de novo, né, Zia? E eis que a chuva retorna. E aí um buraco que às vezes era pequeno, ele fica maior ainda. Fica maior. E os problemas são bem maiores. E eu achei muito importante isso que você falou. E a gente ter a convicção, igual você falou, a tempestade vai voltar. Nós vivemos num planeta de prova e expiação. A gente estava conversando aqui com um amigo nosso aqui, que está aqui com a gente, e ele passou por uma situação de um problema de saúde. Aí ele estava contando que, graças a Deus, recuperou, deu folga para ele ali de 1 semana. Ele teve outro problema de saúde, diferente, uma outra coisa. Eu falei: graças a Deus, né? Se viesse os dois juntos, ia ser bem pior, né? Então, que a gente tem essa visão de agradecer, né? Até pelos problemas, né? A forma que eles vêm de uma forma que nos possibilita enfrentarmos ele com a confiança de que Deus está ali nos auxiliando, manter a fé e enfrentar. E detalhe, no nosso amigo aí só passou pelo segundo porque sobreviveu ao primeiro. E as morridas não tinha o segundo, né? Então já mostra uma superação, já mostra uma demonstração de vitória. E se veio o segundo é porque ele está preparado, vai vencer o segundo também. Com certeza, né? Então esse é um mecanismo desse processo da vida, né? E muitas vezes, a maioria das vezes,
Deus permite que essas dificuldades venham, né, que essas tempestades venham na nossa vida, para que nós possamos desenvolver dons. Todos nós temos os nossos dons, as nossas facilidades em alguma área, e a inteligência, né, desenvolver a inteligência, a confiança, né, a fé na vida, a fé em nós mesmos, né? E eu lembrei muito, pensando disso, sobre uma amiga nossa. Eu vou até tomar liberdade para estar falando quem é amiga de todos nós aqui, a Mara Dorf, né? A história da Mara é muito interessante, que ela conta a história dela, que ela tinha uma cachorra, uma cadelinha que ela gostava muito, a Dorf, e a cachorrinha adoeceu, e a Mara não tinha condições para pagar o tratamento da cachorra. E ela, sensibilizada, a Mara é excelente pessoa, muito prestativa, muito amorosa, principalmente com os animais, ela assim, fenomenal. Ela, se condoendo dos problemas lá da cadelinha, ela foi caçar uma alternativa do como que ela poderia pagar o tratamento do seu bichinho lá. Aí ela começou a catar no lixo. A gente mora numa cidade pequena, Caetanópolis, e ela começou a sair pelas ruas em busca de algo que ela pudesse encontrar para poder gerar um dinheiro para ela pagar o tratamento da cachorrinha. E ela se tornou, assim, na região, ela é uma excelente artesã. As peças da Mara são maravilhosas, a gente fica olhando assim, estupefato. Gente, se não fosse essa dificuldade, ela não teria desenvolvido esse dom. Ficaria adormecido. Entendeu? Peço desculpa a Mara, acho que ela não vai se incomodar de estar citando o nome dela, porque ela é um grande exemplo para todos nós. Sem dúvida. De perseverança, de confiança, de que ela ia dar conta, de que ela ia resolver a situação, e resolveu. Ela cuidou da cachorrinha com o dinheiro e desenvolveu uma profissão. Ela é uma artesã de sucesso, graças a Deus, aqui na nossa região. Um abraço, viu, Mara? Querida por todos nós. Você conhece também, né? Muito, um carinho muito grande por ela. Você dando exemplo da vida dela aí, uma coisa que ensina muito a gente é a literatura biográfica, né? Ler a vida, biografia de das grandes pessoas. Vultos, né? Quando a gente lê biografias de grandes missionários, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Santo Antônio, São Vicente e muitos outros, né? Tem vários aí. Gandhi, o Mandela, enfim, vários outros aí. A gente vê que a vida deles é marcada por grandes tempestades fortes, né? E aí a gente fica vendo que o contraste da vida deles, tanto que é tumultuada, cheia de provação, de luta mesmo, e a vida que a gente quer ter. Porque pelo menos assim, da minha parte, eu fico olhando, eu quero ter uma vida muito sossegada. É sombra, água fresca, né? Bonança, tranquilo. Né? A gente quer ter a bonança contínua. Até quando a gente estuda o Evangelho, a felicidade não é deste mundo. Aí a gente pensa, a felicidade que eu quero é vida mansa, é vida boa. Então está totalmente fora do que vem nos trazer, a lição que vem nos trazer os grandes missionários. Então a gente vê que a conquista de um ser humano melhor, ela é feita através de lutas pessoais que a tempestade oferece, que as missões humanitárias oferecem, e que a gente tem que se candidatar e se preparar para elas. A gente não pode ficar querendo se esconder uma vidinha mansa e pacata. Jesus mesmo falou que a vinda dele no nosso meio trazia inquietação, trazia o desconforto do questionamento, né? Que ele fala até que ele veio dividir, que trazia até espada, porque ele cria uma nova visão de mundo dentro de nós, e isso incomoda mesmo, mas ele não pode fugir disso, como a gente falou semana passada, fugir da reforma moral, desistir da força que a gente tem de construir um mundo melhor. A gente não pode recuar. Agora, para isso, a gente realmente tem que enfrentar as tempestades, que não são tão fortes, que chegam na nossa vida, essa chuvinha que chega na nossa vida, enfrentar com força, com confiança, com dignidade, com respeito e aprendendo a cada momento, né? Eu acho que
o Evangelho, nesse ponto, ele fecha com chave de ouro o caminho que a gente tem que trilhar. É a porta estreita, né? É claro que a porta larga é mais atraente, mas ela não leva a gente aonde a gente quer chegar. Então, às vezes é melhor pegar um caminho mais difícil, mas tendo um objetivo claro, um objetivo lógico, né? Você falou aí em várias pessoas, né, que nos servem de exemplo, né? E o próprio Cristo, se ele viesse hoje com as características que ele teve 2000 anos, a gente ia taxar ele como um derrotado. Por quê? Não tem, o que a gente, a visão que a gente tem de pessoa bem-sucedida, de sucesso, é ter carro, é ter um emprego bacana, é ter dinheiro, é ter abundância dessas coisas materiais. E Jesus não tinha nada disso. Se ele viesse carpinteiro, filho, né, de Maria e de José, andava a pé, né, naquele sol quente, gente, a gente ia taxar ele como um fracassado, um derrotado. Que a nossa visão é totalmente distorcida, né? Muito distorcida. Né? Muito distorcida. E essa visão distorcida é que faz a tempestade doer tanto na nossa cabeça. Existe uma colocação de Emmanuel que eu acho muito bonita, e ele não fala diretamente de uma tempestade, mas ele fala de uma gota de água que está presente na tempestade. Mas ele fala o seguinte, que uma gota de água, ela cai do céu, e vamos imaginar que duas gotas encontram um destino diferente. Uma cai na poeira e a outra cai numa pétala de rosa. Aí ele fala assim que a primeira, ela se torna barro, ela perde todo o seu encanto, todo o seu brilho. A segunda, quando o sol sair, ela vai se tornar um cristal, ela vai irradiar a luz solar, o brilho, o encanto, e ela vai tornar a rosa mais bela do que ela já é. Tem essas rosas artificiais, eu fico olhando, o pessoal põe umas gotinhas de cola nela, justamente para imitar uma gota de água, de tão belo que é o fenômeno da gota de água com a pétala de rosa. Então, perceba que a gota de água é a mesma, mas o ponto que a recebe faz toda a diferença. E aí fica naquela situação, eu estou sendo, diante de uma tempestade, a água que cai sobre mim, dos embates da vida, eu estou mais para uma rosa que acolhe e potencializa o encanto, ou eu estou sendo mais a poeira que faz o encanto se perder, que faz aquilo virar barro, faz aquilo virar lama? Perceba que a diferença está no nosso ser, não naquilo que nos vem, porque como a gente falou, vem coisa boa, vem coisa ruim. Temos que fazer do bom ficar melhor ainda, e do ruim que ele sirva de coisa boa, que ele sirva de aprendizado, como eu citei agora há pouco os missionários, as grandes almas que vêm no mundo. Eles fazem das dificuldades da vida deles grandes lições, e por isso marcam a humanidade, né? Marcam a vida deles aqui na Terra com ensinamentos, com exemplos. E nós podemos fazer isso. No Evangelho de João tem uma passagem, a fala do Cristo, né? E o Cristo sempre é pontual. Quando ele fala, não tenhais medo, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, está difícil, está na tempestade, está numa noite escura, tenebrosa, e se você juntar as duas coisas, tempestade, a noite é pior ainda, e aí vem caba-luz para piorar mais ainda. Ou seja, você está naquele ambiente que acha que tudo está desmoronando ao seu redor, não tenhais medo, acreditai em Deus, acreditai no Cristo, acreditai na força da mensagem que Ele veio trazer. Ele advertiu os apóstolos, a fé de vocês é vacilante, talvez por isso que eles não conseguiram acalmar o mar lá, precisar da ajuda dele. Depois, quando eles vão tirar lá curar o endemoniado, voltando ao Evangelho, né? Eles também não conseguem, porque a fé vacilava. A nossa fé também vacila. Então nós temos o quê? Fortalecer essa fé. Faz toda a diferença, né? A maneira como a gente encara as dificuldades. Com né? certeza, sem toda dúvida. A diferença. Novamente falando em barco, o contexto de Jesus é muito isso, né? Pescadores. Tem a passagem também, daquela passagem que
que Jesus anda sobre as águas, que eles também ficam apavorados, né? Eles estão no barco durante a noite e também tinha uma tempestade, uma agitação do mar, e aí eles veem o vulto, né, se aproximando e ficam apavorados. E Jesus fala: coragem, sou eu, não tenham medo. Eles não reconheceram de princípio Jesus, da mesma forma que a gente também não reconhece, né, o auxílio chegando. E eu achei muito interessante. Ele fala: fiquem em paz, estou aqui. Primeiro, Jesus acalma a tempestade de dentro deles. Ele quer que eles se acalmem. Fiquem calmos, sou eu. Aí eles se acalmam. Aí depois disso, Jesus entra ao barco, sobe no barco com eles e manda que a tempestade se acalme. Ou seja, para que a tempestade ao nosso redor, a tempestade que estamos passando por ela, para que ela se acalme, é preciso que nós tenhamos paz, nós tenhamos essa calma, essa confiança, essa fé dentro de nós. Achei muito bonita essa passagem. E que nós possamos aprender, né? É muito bonito, né, falar, que possamos nos momentos de dificuldade nos lembrar disso, que Ele não nos desampara, que Ele está conosco no barco. Pode ser a tormenta que for, nós não estamos sós, que a gente possa ter essa confiança. No livro também de Chico, com o André Luiz, o livro Sinal Verde, ele fala que depois de um problema, aguardar os outros. Você acabou de falar isso. Eu até a hora que eu comecei a ver essa parte, eu pensei: Chico falar isso? Depois da tempestade, depois de um problema, aguardar por outros. Eu falei assim: deve ter alguma coisa errada, né? Mas aí eu fui pesquisar e realmente está lá no livro essa fala. Mas é o que o Luciano acabou de falar. Gente, é um ciclo, né? Vem o dia, vem a noite. Vem o dia, vem a noite. Ainda bem que tem o dia no meio, né? Para poder nos fortalecer. E se a gente passou bem, passou tranquilo a noite anterior, a gente vai tomar conhecimento, vai ter aquela convicção de que a próxima noite também vai passar. Então a gente vai ter mais fé, vai ter mais tranquilidade para passar pelas próximas noites que virão. Com certeza. Nós estamos no mundo de provas e expiação, e isso é comum. O que eu li aqui há pouco atrás aqui, que o nosso roteiro de vida é esse, e que possamos passar com tranquilidade, sabendo que, graças a Deus, vamos ter um período para refazimento, mas que outras dificuldades virão, que a gente possa se fortalecer com essas dificuldades, fortalecer dentro da gente, fortalecer um ao outro. É um momento de união, é um momento de auxílio, né? Sim. E sempre com essa convicção de que nunca estamos sós. Você falou nesse momento de união, quando tem uma tempestade, que nosso país tem algumas áreas que é muito afetado, né, com chuvas e deslizamento de terra e alagamento. É impressionante a comoção social, o tanto de recurso que chega, né, para ajudar. Cobertor, água, vestuário, calçado, remédio, né? Comida, enfim, o pessoal vai mandando, colchão, né? Então, é justamente nesse sentido de unir, né? O problema, ele se torna menor quando a gente trabalha de uma forma unida. E para ter essa união tem que ter ação, né? Eu lembro quando eu fui fazer um curso de primeiros socorros para tirar a carteira, né? Aí faz bem tempo isso já. O professor falou assim: quando tiver uma situação de um acidente, tem que ter uma voz ativa, porque senão ninguém faz nada. Todo mundo quer ajudar, mas ninguém sabe exatamente o que fazer. Tem que ter um comandante, tem que ter um comando. Então ele falou assim: tem que ser direto. Fulano, liga você para a ambulância. Porque você fala assim: alguém liga para a ambulância. Ninguém liga. Pode ter lá 50 pessoas. Fica esperando o outro. Então tem que ter ação, tem que ter um ato ativo. E na questão da tempestade, dos problemas da vida, que a gente seja ativo. Igual você falou, o evangelho é muito bonito, sim, mas ele só faz diferença na prática. Então ele é um discurso encantador, mas ele precisa ser trazido para a prática, né? E a primeira coisa, igual você falou, vamos acalmar, vamos entender a dinâmica da vida e vamos começar a colocar aquilo em funcionamento. Porque aí a gente começa a ter uma vida diferente, né? E graças a Deus nós nascemos num país bem
humanitário, né? Sempre que tem uma dificuldade, se unem muito. São pessoas solidárias. O Brasil é um país maravilhoso. Ele acolhe muito, né? Nesses momentos de solidariedade. O brasileiro é muito, muito bom nesse Unido, ponto. né? É muito unido nesse ponto. Então, nós estamos chegando no final, né, da nossa live. E então, que a gente possa valorizar muito as nossas cicatrizes. Todas as dificuldades, elas nos deixam marcas. E que nós possamos olhar para essas marcas e lembrar de que nós conseguimos passar por isso, que foram marcas de situações difíceis, sim, mas que passou e que nós fomos fortes e que somos fortes, né, para enfrentar qualquer tipo de situação. E sempre confiando, né, que o Cristo nos ampara, seja que situação for, que nós não estamos sozinhos e que vai passar, né? Sem dúvida. Então, juntando a live de semana passada com a de hoje, não desistam, porque depois da tempestade vem a bonança. Agradeço muito a paciência de vocês, um abraço a todos que estiveram conosco. Luciano vai estar fazendo a oração final, né, despedindo, e que Jesus nos abençoe a todos. É isso aí, gente. Foi uma noite muito agradável estar aqui, estudando esse tema com a Lucivânia. Se Deus quiser, vai ter outras oportunidades, né, Lucivânia, de estar aqui juntos. E que a gente consiga realmente essa busca de entender o Evangelho, de praticar. Vamos começar aos poucos, nas pequenas coisas do dia a dia, porque isso vai fazer muita diferença na nossa vida como um todo e na nossa vida íntima, né? Na nossa vida mais aberta, social, mas na nossa vida interna também. A gente vai ficar mais em paz, mais tranquilo em relação a nós mesmos, né? Então, que a espiritualidade possa nos auxiliar e nos amparar nessa nossa caminhada evolutiva aí. Deus nosso Pai, derrame suas bênçãos, Senhor, sobre nós, sobre as pessoas que amamos. Proteja o nosso lar, nossa família, a nossa comunidade como um todo. Que possamos, Senhor, entender e trabalhar em cima das tempestades que assolam a nossa vida. Elas trazem oportunidades de crescimento e aprendizado, que nos momentos de bonança podemos ter a capacidade de questionar, de entender as lições e de colocar em nossa mente, em nosso coração, os aprendizados e os frutos colhidos. Derrame, Senhor, sobre nós o teu amparo e que possamos sempre renovar nossa fé, nossa força e nossa esperança. Muito obrigado, que assim seja. Fiquem todos na paz de Deus, viu, gente? Uma boa semana para todos aí.